Paz de Cristo a todos. Bom, a mensagem de hoje, o título dela, o tema da mensagem, ela fala de como educar os filhos, no Senhor. É uma responsabilidade muito grande, porque até acho que eu não sou um pai tão excelente assim, em questão de educar os filhos do Senhor. Acho que tem pais melhores do que eu. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu aprendi alguma coisa também, com educação, daquilo que eu absorvi de pessoas que eu tive contato e que me deram alguns conselhos bons com relação a educar os filhos do Senhor. E eu acho que algumas coisas eu devo ter acertado, porque meus filhos, pelo menos, eles já se batizaram, e foi uma escolha deles. Então, eu creio que alguma coisa eu devo ter acertado. Mas, de qualquer forma, a Bíblia, ela tem todo o que nós precisamos para educar os filhos do Senhor, O que a gente precisa é educar, que essa é a parte mais complexa, que é fazer. Justamente nessa leitura que foi lida aqui de Lucas, capítulo 2, e aí devem perguntar assim, mas por que não leu Provérbios lá que fala dos filhos? A gente vai ler Provérbios, Mas é que Lucas capítulo 2 aqui fala de uma coisa importante, que a gente pode extrair desse pequeno trecho aqui. Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele tinha pai e mãe, Ele nasceu, foi concebido espiritualmente, mas tinha pai e mãe, E tendo pai e mãe, ele foi obediente ao seu pai e sua mãe. Afinal, ele sabia que honrar a Deus é honrar o seu pai e a sua mãe, E os seus pais eram pessoas tementes a Deus. E nós podemos ver aqui em Lucas capítulo 2, nesse pequeno trecho, que todos os anos eles iam às comemorações judaicas, E levavam quem? O filho, Jesus. Tanto é que você vai ver aqui nessa leitura aqui para frente, que Jesus aqui daqui para frente, lá já no seu ministério, ele começa, antes de fazer seu ministério, é claro, mas ele já começa a discutir sobre a palavra de Deus com os doutores. E isso mostra que ele foi ensinado em alguma coisa. Ele não precisaria, mas ele obedeceu aos pais dele, E isso mostra que os pais deles eram pessoas tementes a Deus e não deixavam de educar Jesus. Mas também, nós temos outro exemplo na Bíblia que nos ensina quais são as consequências de você deixar seu filho fazer o que ele quer e quais são as consequências de você instruir seu filho verdadeiramente, inclusive com disciplina, e aqui na Bíblia fala com a vara da disciplina, E é claro que a gente não está falando para ninguém ser violento, ninguém espancar o filho, mas nós sabemos que às vezes a necessidade de disciplina, a Bíblia diz que é necessário, e nós sabemos que é necessário, Quem já é pai aqui, quem já criou, quem está criando os filhos, sabe que a disciplina é necessária, Porque onde não há disciplina, a anarquia governa, Se não tiver lei, se o mundo não tiver lei, se o mundo não tiver um governo, todo mundo faz o que quer. E mesmo tendo, a maioria faz o que quer, Mesmo tendo Deus, mesmo tendo Jesus, mesmo tendo leis, e a maioria às vezes faz o que quer. E é por isso que nós estamos na situação que nós estamos. E nós temos uma grande responsabilidade, não só cristã, mas na sociedade também. Porque famílias fortes se constroem um Estado forte. Famílias educadas se constroem pessoas educadas depois. Se a gente não educa os filhos para respeitar a mulher, para respeitar pai e mãe, para respeitar idoso, o que eles vão fazer depois? Vão bater na cara de professor? Vão abandonar os pais? Vão desrespeitar a mulher e bater nela quando casar? Então, dependendo daquilo que a gente ensina ou deixa de ensinar, é essa a consequência que vai voltar para nós e para a sociedade. Muitas famílias estão desestruturadas por falta de educação, por falta de disciplina, porque muitos pais, infelizmente, terceirizam a educação. Eu sou professor, eu não estou atuando na área acadêmica agora, mas eu sou professor e eu sei, que você sendo professor, quantos os pais terceirizam a educação e acham que a responsabilidade do professor na sala de aula é educar o filho dele no que ele deveria ter feito em casa. A educação da escola é outra coisa.
Porque a educação básica tem que ser dada em casa. E aí eles querem cobrar o professor de uma coisa que era o papel deles. E é claro, gente, por mais que a gente eduque, pode acontecer do filho querer tomar os seus caminhos e querer fazer o que ele quiser? Pode. Porém, lembre-se que uma pessoa só é responsável pelos seus atos ao completar a maioridade. E a maioridade nesse país é a partir dos 18 anos. Então, até os 18 anos, eu sendo pai, ele tem que fazer o que eu quero que ele faça. Porque a responsabilidade é minha. Depois a responsabilidade dele. Mas enquanto tiver até os 18 anos, ele tem que fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu sou o pai e eu sou responsável por ele. E se ele fizer alguma coisa, quem vai pagar ainda sou eu. É duro essas palavras, é duro para os filhos que estão ouvindo, mas é a verdade. É a verdade. Talvez eu seja um rígido um pouco demais, porque eu fui criado com muita rigidez. Eu venho de um tempo, eu acho que os mais velhos sabem aí, de a criação, que se você olhasse feio para o pai e para a mãe, a coisa ficava feia para o seu lado também. Não precisava falar, era só olhar feio. E eu não estou dizendo que só isso é o certo. Mas eu estou dizendo que respeito é bom e todo mundo gosta. Né? E se a gente não ensina respeito, as pessoas não se dão respeito lá fora. Essa que é a verdade. Então, educar os filhos no Senhor, a Bíblia nos ensina que é assim. E vamos ver quais são as consequências de filhos que são criados no Senhor e na disciplina, e filhos que o pai deixa eles fazerem o que querem. Vamos ver lá em 1 Samuel. Essa é uma história que muitos conhecem, que é a história de Samuel e os filhos de Eli. Né? Eu acho que muitos já vão lembrar aí do que foi que aconteceu. Samuel, como nós podemos ver lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 19, a palavra nos diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela do Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho que chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para ficar lá para sempre. Olha que interessante, né? É claro que aqui a gente sabia que tinha uma promessa, né? Ana era uma das mulheres de Eucana, né? E ela estava muito triste porque ela não conseguia conceber um filho. E ela fez uma oração para Deus de coração aberto. E quando ela fez essa oração de coração aberto, ela prometeu para Deus: o filho que o Senhor der, eu vou devolver para o Senhor. Né? Ele vai servir integralmente ao Senhor. E é essa passagem aqui que ela reconhece isso e diz para o seu marido: no tempo certo, ele vai para lá. E aqui nós vemos então uma mulher e um marido que estão dedicados a servir ao Senhor e que reconhece que um filho dado para o Senhor, ele é criado para quem? Para o Senhor. Né? Então, aí já fica a primeira dica para nós. Como educar filhos no Senhor? Crie para ele servir ao Senhor. Né? Não tem dica melhor que essa. Né? Ah, mas, pai, hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Por que você não está afim? Eu estou cansado e tudo mais. Vamos cansado mesmo. Ah, mas hoje eu não estou afim de ler. Vamos ler assim mesmo. Tem coisa, gente, que não tem jeito. Né? Tem coisas que não tem jeito. E quando são menores, é até mais fácil, né? Quando vão ficando maiores, acho que todo mundo aqui, né, sabe o quanto adolescente é difícil, né? Mas vão ficando maiores, mas a gente não pode deixar de continuar trazendo a educação e trazendo o que é certo e o que é errado. Não é? Nós não podemos deixar de fazer. Por mais que às vezes doa, por mais às vezes que seja difícil, por mais às vezes que dê trabalho, e a gente sabe o que dá, mas a gente não pode deixar de fazer. Né? Jamais podemos desistir. Mas aqui então nós entendemos que educar os filhos no Senhor é educar os filhos para o Senhor. Quando você educa os filhos para o Senhor, ao mesmo tempo está preparando eles também
para serem pessoas que vão representar o Senhor lá fora, que vão ser educadas pelo Senhor lá fora, que não vão desrespeitar as pessoas, não vão desrespeitar idoso, não vão desrespeitar um professor, não vão desrespeitar pai e mãe, e não vão bater na cara de ninguém. Porque, infelizmente, o que a gente vê aí, não é? A maioria das vezes é só isso. É claro que às vezes pode ser que o filho cometa erros, mesmo assim, claro. Porém, nós temos a garantia que ele sabe qual é o caminho correto, que nós fizemos o que tínhamos que fazer. E se realmente ele reconhece que o caminho correto é Jesus, ele volta. Assim como a parábola do filho pródigo, né? Ele erra, mas ele volta. E ele volta porque ele sabe qual é o caminho correto e ele sabe que tem para onde voltar. O duro é quando uma criança, uma adolescente, uma pessoa não sabe para onde voltar, porque não tem. Né? A gente ouve relatos agora, principalmente depois da pandemia, que muitas crianças, né, muitos jovens e adolescentes estão indo para escolas e estão pedindo, pelo amor de Deus, para ir para a escola, porque não aguentam ficar em casa, porque a situação em casa é pior do que estar na escola. E esse é o ambiente que muitas famílias às vezes têm. E nós, como os pais, temos a responsabilidade de criar um ambiente favorável para a educação das filhas do Senhor. Nós somos responsáveis por criar esse ambiente favorável. Não é? Não são eles, não são os filhos. Somos nós, pais, que somos responsáveis por criar um ambiente favorável para a educação deles no Senhor. Então não importa os problemas que nós temos, não importa as lutas que nós temos, a prioridade deve ser o Senhor. E como é o Senhor a prioridade, a educação deles no Senhor é a prioridade também. E é assim que nós devemos ser. E foi assim na antiguidade. Será que na antiguidade eles não tinham problema? Não tinham adolescência? Não tinham violência? Claro que tinha. Não são diferentes de nós. Não é? Só as proporções que são diferentes. Agora, vamos ler lá em 1 Samuel ainda, capítulo 2, a partir do versículo 12. Vamos ver o exemplo de outra família, em que o pai, na verdade, ele deixou os filhos fazerem o que querem. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o no caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ou seja, os filhos de Eli faziam o que queriam, né? E Eli não tomava conhecimento disso. Às vezes até participava. Porque está falando aqui que ele recebia aquilo que os filhos faziam. E por causa disso, foi profetizado que eles iam morrer, e eles morreram os 2. Né? E essa foi a consequência. Então, a consequência de não criar filhos no Senhor, de não prepará-los para o mundo lá fora, de não prepará-los para a dificuldade, de falar a verdade de que a vida não é fácil, que você não tem tudo na hora que você quer, que o dinheiro não compra tudo o que você quer, e nem deveria, que você e o coleguinha não tem que se comparar, não é porque o coleguinha tem que você tem que ter, que a minha vida não se compara com a de nenhuma pessoa, o que eu tenho é o que eu tenho, o que o outro tem é o que o outro tem, que as pessoas do mundo não são mais abençoadas do que os cristãos porque são mais ricos do que eu, pelo contrário, pode ser que tenha muito mais desgraça lá do que em cima de mim, e ninguém sabe. Como foi pregado aqui algumas semanas atrás, a vida virtual é uma maravilha. Então, virtualmente, eles ficam vendo essas coisas e acham que a vida de todo mundo é perfeita. Mas não é. Então,
nós temos que ensinar para eles que existe uma grande diferença entre, né, a teoria e a prática. E, quando os filhos fazem o que querem, os pais pagam as consequências também. Nesse caso, a vida de 2 filhos se foi. Né? É claro que nós não estamos livres de perder os filhos, mesmo você educando no Senhor. Mas se não educar, pode ser bem pior. Né? Pode ser bem pior. Então, aqui nos mostra, né, quando nós olhamos para quem Jesus, como ele foi educado, para como Samuel foi educado, e para como os filhos de Eli, teoricamente, foram educados, porque não foram, né? Nós vemos que nós não podemos negligenciar, terceirizar, deixar na mão de outros a educação dos nossos filhos, por mais difícil que seja. E quando eu digo mais difícil que seja, cada um tem a sua realidade, todo mundo tem que trabalhar fora, às vezes fica muito tempo fora de casa, às vezes eu sei que não dá tempo de acompanhar, mas de alguma forma temos que fazer. Temos que fazer. Né? Nós temos que acompanhar o que é que meu filho está fazendo na internet. O que ele anda visitando? O que ele anda fazendo? E você sabe que no mundo da tecnologia você tem ferramentas para saber disso, tem controle dos pais, né? E os filmes que meu filho está assistindo? São para a idade dele mesmo? Tem até uma faixa etária dizendo lá, né? 14, 12, 13. Pode ser chato, gente, mas não é à toa que existe aquilo. E os programas que eles estão vendo? Será que estão ajudando a edificar ou a destruir ainda mais? Tudo isso a gente tem que acompanhar. Para quem é pai, sabe como é que é. E para quem não é ainda, é essa a responsabilidade. É esse o ônus, né? O bônus são os filhos, o ônus é o que vem depois. Então, nós temos que fazer a nossa parte, temos que acompanhar-se. E muitas das vezes temos que ser chatos mesmo. Né? Meu pai é chato, sou chato sim. Meu pai é exigente, sou exigente sim. E muitas das vezes tem que ser. Né? E mesmo sendo, às vezes acontece algumas coisas que você fala assim, meu Deus, aonde foi que eu errei? O que foi que eu deixei de fazer para que isso acontecesse? E acontece. Né? E acontece. Isso porque você está ensinando. Imagina se você deixar de ensinar, se você deixar de acompanhar, deixar de exigir. Imagina o que não aconteceria. Então nós temos essa responsabilidade. E não é uma responsabilidade 1 hora por dia, é 24 horas por dia. 7 dias por semana. E se nós não fizermos, as consequências vêm. Né? As consequências vêm. Então, educar os filhos no Senhor é fazer o que diz Provérbios para nós. Não é? Ensina o caminho do Senhor e ele jamais vai esquecer. Ele pode até desviar, mas ele não vai esquecer que existe um caminho do Senhor. Ele pode até pegar outro caminho, mas ele sabe que existe um caminho do Senhor. Não é? Provérbios também diz para nós ensinarmos e termos disciplina. Às vezes é necessário disciplinar. Não é? É claro que depois que é adolescente, você não vai ficar batendo no adolescente, né? Mas você tem formas de disciplinar. Tem formas de disciplinar. Às vezes tem que tirar o que gosta. Dói, é chato, mas se você não fizer, vai ser pior. Vai ser pior. Eles têm que saber que todo ato tem uma consequência. E por mais que doa, a consequência deve ser paga. Essa que é a verdade. São palavras duras, eu sei, né? Mas ensinar os filhos no Senhor é isso, gente. Não tem moleza. Né? Mas nunca se esqueça que ensinar os filhos no Senhor é ensinar com amor. Deve ter disciplina, mas deve ter amor. Então não se esqueça, tem que dar amor aos filhos sim, tem que acompanhá-los, eles sim, tem que conversar com eles, e muito. E à medida que a idade vai aumentando, a conversa tem que aumentar. O período de conversa tem que aumentar. Não sei com que tempo, não sei, mas tem que fazer. Porque se você não conversa com seu filho, alguém está conversando.
Se você não ensina seu filho, alguém está ensinando. Ou é a TV, ou é o celular, ou é a escola, ou pior, só Deus sabe quem é. Então, quando nós negligenciamos a educação dos filhos do Senhor, alguém está fazendo no nosso lugar. E provavelmente não está fazendo certo. Na maioria das vezes, né? Então, educar os filhos no Senhor, a Bíblia já nos ensina o que é que nós temos que fazer. O que a gente precisa é fazer. Temos que arrumar tempo, temos que conversar, e se alguns pais conseguem, todos podem conseguir também. Eu comecei dizendo, eu não sou o melhor pai do mundo, não sou. Não sou um pai perfeito. Tenho muitos defeitos. Não sou um pai perfeito mesmo. E algumas vezes, eu deixei de fazer algumas coisas que tinham que ser feitas. E aí depois, a consequência que veio foi que aí eu tive que fazer em dobro, por não ter feito lá atrás. Eu tive que cobrar em dobro. Porque se eu tivesse cobrado lá atrás, talvez não tivesse que cobrar em dobro agora. Então eu falo para vocês, por experiência própria, não negligencie, não deixe de fazer. Porque a consequência e a conta vem. Né? E Deus nos deu os filhos para nós criarmos para Ele, para o Senhor. Né? Muitas pessoas falam assim, a gente cria o filho para o mundo. Não, a gente cria o filho para o Senhor. Para o mundo, eles vão preparados se estiverem no Senhor. Né? Essa que é a verdade. Então, as aflições e as lutas vão acontecer, os erros vão acontecer, mas jamais desista do seu papel de pai e mãe. Não terceirize o seu papel de pai e mãe. Peça ajuda para Deus, peça ajuda para cristãos, peça ajuda para psicólogos. Se tiver que passar no psicólogo, passe no psicólogo. Se tiver que passar no psiquiatra, passe no psiquiatra. Faça um esforço, mas não deixe de educar os filhos no Senhor. Amém? Essa é que é a verdade. Não tem dica mágica, né? Não tem uma receita de bolo. Cada família é de um jeito. Mas uma certeza nós temos. Se a gente não faz, alguém vai fazer no nosso lugar. Amém? E que nós possamos ser pessoas assim, então. Que eduquem, assim como Samuel foi educado. Para o Senhor e para o mundo, ele vai estar preparado, com certeza. Amém? Que Deus nos abençoe.